onde a tecnologia ajuda e onde a presença humana e a inteligência humana é indispensável. E hoje a gente vai chamar a Renata Martins para responder essas dúvidas. Ela é cientista de dados e vai estar com a gente nessa nova temporada de lives de marketing e IA. Nós vamos abordar alguns assuntos aqui do nosso cotidiano para trazer para você, seguidor, nossos clientes também, e todo entusiasta aí de marketing. A Renata já entrou aqui e eu vou convidar ela para participar. Vai ser um bate-papo bem legal. Deixa eu ver aqui. Já convidei. Oi, Rê. Foi, entrou. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde. Eu acho que vou ter que tirar meu microfone. Peraí. Tá bom. Vou ter que tirar, porque como é live, ele não vai pegar. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, né, de participar aqui no perfil da EC2Ls e trazer todo o seu conhecimento para a gente um pouquinho, né? Já vou passar a palavra para a Renata, mas antes de tudo, a Renata também é minha prima, né? Então, prima de sanguinho mesmo, assim, bem próxima. E aí, como eu já conheço toda a bagagem dela, eu pensei, né? Nossa, eu queria tanto trazer uma pessoa que saiba de inteligência artificial para realmente passar para os clientes, passar para os nossos seguidores, vai ser de bom proveito. E aí ela topou esse bate-papo aqui. Eu vou passar a palavra para ela primeiro falar um pouquinho sobre como ela atua, né, com a inteligência artificial, e o que ela faz atualmente. Bem-vinda, Rê. Sim. Obrigada pelo convite. Ai, não estou acostumada a participar dessas lives assim, mas fiquei muito feliz e eu adoro passar o conhecimento, né? Porque eu vejo que hoje em dia tem muita diferença do que é real e do que não é real, né? Então, eu me incomodo muito com as pessoas, principalmente as pessoas próximas, tal, de entender o que é real e o que não é real, né? Então, isso eu acho que para mim é muito importante. Bom, Legal. sou cientista de dados, né? O que significa cientista de dados? É uma pessoa que trabalha com análise de dados, né? O que isso tem a ver com a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela nada mais é do que um monte de dados. Se eu falar profundamente, ela nada mais é do que multiplicações matemáticas, ou seja, tem tudo a ver com a área. Então, hoje, quem desenvolve inteligência artificial, quem programa, quem analisa, quem cria modelos preditivos, quem trabalha realmente com inteligência artificial, é um cientista de dados, tá? Legal. Bom, eu trabalho com ciência de dados formalmente há muitos anos, né? Eu, desde a faculdade, né, já trabalhei, já estudava inteligência artificial, mas de forma acadêmica, tá? Que não quero me alongar, mas o termo inteligência artificial é de 1950, né? Então, por que só hoje as pessoas estão falando tanto da IA, né? Popularizou? Popularizou. Entrou no gosto, entrou na mão do público. Também. Um é o poder computacional, né? Então, o poder computacional que a gente chama de Big Data, né? Então, um grande volume de dados que consegue armazenar redes sociais, vários aplicativos que conseguem armazenar uma grande quantidade de dados, foi possível, então, viabilizar a inteligência artificial, né? Que antes disso, a inteligência artificial era imitar o comportamento humano, tá? Hoje, para imitar o comportamento humano é através de dados. Então, por isso que precisa alguém analisar essa grande quantidade de dados para treinar e aí fazer predições. Isso é inteligência artificial. Então, eu tenho conhecimento disso já
há muito tempo, mas oficialmente trabalhando com inteligência artificial já faz mais de 10 anos. E desde novembro de 2022, quando se popularizou o chat GPT, aí mudou toda a concepção das pessoas. Isso eu achei ótimo, porque hoje a IA ela está acessível para muita gente, né? Mas é ruim porque todo mundo virou especialista de tudo e ninguém entende, ninguém não, né? São poucas pessoas que entendem o que é a inteligência artificial, né? Bom, eu trabalho hoje em consultoria. Só um adendo aqui, né, Rê? 2022, nossa. E eu acho que só Sim. esse ano foi o boom mesmo, né? De realmente todo mundo falar que trabalha com IA, que tá usando, porque antes era meio que um tabu, né? Era meio que tipo monjar hoje em dia, né? Ninguém fala que tá tomando. Eu tô usando IA, né? Não tô usando, imagina. Sim, é que agora, né, recentemente, que isso entrou na questão das empresas, né? Porque antigamente a popularização não foi uma popularização comercial, foi uma popularização das pessoas comuns, da gente. Exato, exato. Então, aí mudou também todo o mercado, né, da inteligência artificial. E eu venho acompanhando isso, né? Eu trabalho hoje em consultoria de inteligência artificial, né? Então eu programo inteligência artificial, né? Soluções para várias empresas. Dou aula em MBA, dou aula para turmas específicas em company, enfim, né? Eu vivo, na verdade, a inteligência artificial e estou aqui para a gente falar da inteligência artificial no marketing, mas eu começo falando que a inteligência artificial, na verdade, ela está em qualquer lugar, né? E, no caso, né, assim, eu acho que você tá muda, tá? Mas, assim, no caso, o que acontece muito é o seguinte, eu tenho um conhecimento da inteligência artificial no operacionalizar, no escalar, no desenvolver, né? Sou desenvolvedora. Só que o meu conhecimento, ele vai até o seu conhecimento. Em marketing, por exemplo, ou na área da saúde, ou na área do direito. E você fazer essa junção da parte técnica de desenvolver com a parte prática é muito, muito, muito difícil. E uma não sobrevive sem a outra, né? Que é o ponto, assim, chave, né? Você entende de marketing, eu não entendo de marketing. A gente precisa se unir para aplicar ou entender ou trabalhar com a inteligência artificial. Legal. E assim, o que eu estava até falando para você dos tópicos que a gente vai ver aqui, né? Onde a IA ajuda no marketing. Eu acho, hoje aqui, só para você ter uma noção, a gente trabalha com inteligência artificial em todas as frentes. Então, para, de repente, ajustar uma imagem que precisa de um brilho, para dar insights, para corrigir algum texto, para revisar. Então, é para tudo, assim, para fazer apresentações. E são muitas ferramentas, né? E o que a gente vê bastante no dia a dia, inclusive trabalhando aqui com as empresas, com as aprovações, e que essas empresas também estão usando a inteligência artificial, é um pouco todo mundo meio que, vamos assim, um pouco perdido, sabe? Todo mundo fazendo um prompt, mas de repente não é um prompt que é estratégico. Às vezes a gente nem entende qual prompt o cliente fez, e aí vem isso para a gente tem que sempre estar alinhando o que a gente recebe perante, vamos assim dizer, a estratégia que a gente traçou. E aí, no final do mês, sempre a gente tem os relatórios, que são as métricas reais, né? Do que aquilo se formou em resultado. E a gente tá tendo muito que trazer assim o cliente assim para a linha, para a estrada novamente, porque a gente tem que alinhar onde a IA
ajuda realmente as estratégias de marketing. E aí eu queria um pouquinho da sua visão. Eu sei que você, né, não é especialista em marketing, mas na visão estratégica da ferramenta, né, que informação você poderia trazer para essas pessoas que estão usando a IA e, por exemplo, assim, até configurações de repente que tenham ali, que o pessoal às vezes usa o modo básico ali do chat GPT, vamos dizer, mas pode ter configurações que ela deixa de usar para usar de forma mais estratégica, para até realmente começar a ter, vamos assim dizer, processos dentro da IA também, acredito, né? Que é, dizendo assim, da forma Sim. de marketing, né? Dos processos. Uhum. Eu vou responder essa pergunta, mas daqui a pouco ela vai fazer sentido, tá? Primeiro, eu queria até colocar como você começou, né, a pergunta, né? De onde vocês usam a IA, aonde que numa agência, né, o uso da IA ajuda, né? A IA, ela é imbatível em três coisas: em volume, velocidade e variação, tá? A primeira versão de um texto para tirar da página, sabe? E começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, 10 títulos do mesmo post, né, que você quer fazer, para testar 3 ângulos. Você pode também criar 3 copies diferentes para você fazer um teste. Você pode transformar, por exemplo, um blog post em carrossel, né, ou um carrossel em roteiro de reels. Resumir, por exemplo, um relatório de 40 páginas em 5 tópicos antes de uma reunião, antes de um kickoff com algum cliente, né? Até no mundo das análises, né? Dá para classificar milhares de comentários numa rede social, né? Dá para você ter insights de classificação, de reviews, de muitas coisas. Então, isso ajuda bastante, né? Então, nisso, a IA, ela é imbatível, tá? Só que repara, tudo isso é execução. Ela não ela não tem um critério, tá? A gente pode dizer que a IA é como uma estagiária brilhante, com memória infinita, tá? Só que ela tem zero conhecimento da sua empresa, da sua marca, do que exatamente você está fazendo, tá? Ela produz rápido, só que alguém ainda precisa dizer o seguinte para a IA: isso é bom, isso não é bom. O que você está fazendo, continue. Ah, não, o que você está fazendo, teve um erro aqui, não teve algo inesperado que não estava previsto. Então, ela não tem critério, a gente pode dizer isso. E tem um motivo técnico para isso, né? Que eu acho que é a chave de tudo, que é o que você estava falando, que eu quero explicar para vocês, né? Como é que funciona a IA, tá? Mas vamos pensar numa coisa mais palpável. Quando a gente está num celular e a gente está escrevendo uma palavra, normalmente aparece qual é a palavra seguinte, né? Na hora que você está escrevendo ali. Isso é IA. E como que ela descobre, né, qual é a próxima palavra? Ela foi treinada com milhares de textos e, assim, a maioria... A intenção de busca, né? Da intenção de busca do usuário ali, no momento que ele tá. Aí ele calcula essa intenção de busca e traz para você. Exato. Na verdade, ele vai fazer o seguinte: a média das pessoas, a maioria das pessoas, depois que tem a casa é bonita, então o bonita é o que a maioria das pessoas escreveu. Então, ele vai colocar vai sugerir a próxima palavra como bonita. Bom, modelos de linguagem, que é um chat GPT, ele funciona exatamente dessa forma, tá? Ele vai calcular a média da internet, tá? Então, quando você tem uma marca, você não pode fazer isso. Você não pode entrar na média do que vai acontecer. Então,
quando a gente pensa, né, que o modelo de linguagem, ele é treinado com a internet inteira, absurdamente mais capaz, né, mas os princípios são os mesmos, né? Ele calcula qual é a continuação mais provável do texto. Vamos repetir, tá? O que é o modelo de linguagem? Ele vai calcular qual é a continuação mais provável do texto, tá? Então, se você sabe que ele está calculando algo que é a média da internet, você quer a média da internet? É isso que você está procurando? Tem esse ponto. Por que a gente fala que ele não busca fatos, não consulta um banco de dados de verdade, né? Ele não conhece a sua empresa, né? Então, isso tudo a gente tem que tomar cuidado, porque você vai na hora que você coloca um prompt, né, ali, sem contexto, é chegar no restaurante e pedir para o garçom falar assim, ó, me traz uma comida. Por exemplo, trazendo para o nosso modelo de negócio, vamos supor, a gente envia os conteúdos para os clientes e vamos supor que na hora da revisão eles usam a IA. E assim, a gente sentiu assim, por exemplo, quando não existia a IA, eram bem pouquinhas colocações tal. E depois da IA, várias colocações. E aí a gente tem que, às vezes, filtrar o que faz sentido para a empresa e o que não faz. Por quê? A gente sente que talvez essa revisão seja assim. Revise os textos e veja se está bom. Sei lá, algo assim, entende? E aí não tem aquele agente que está especialista na marca, né, que está trabalhando com o SEO, que a gente faz bastante aqui, que é otimizar o texto do cliente ali, daquele assunto, para aparecer nas redes. E como as redes sociais agora, eles também otimizam, não é só o site, então a gente aplica isso para os textos também, alguns textos, né, não todos. Então, assim, eu achei muito interessante você fazer essa parte do prompt e dessa média que, né, que você está dizendo que a IA vai trazer de resposta, nesse sentido, sabe? No modelo de negócio da gente. Como que o cliente deveria, então, por exemplo, de repente, revisar um texto que uma agência está mandando para ele? Então, aí é a parte do critério, tá? Porque se você quer só uma execução, a IA vai fazer. E aí a IA sempre vai fazer da média. Quando a agência, né, ela está criando alguma coisa, ela tem intenção, ela tem critérios, né, ali. Então, quando vem um texto para o cliente revisar, primeiro, ele não deveria colocar dentro de uma inteligência artificial, tá? O cliente, o que ele deveria fazer? Ele pode colocar dentro da IA, né, de um prompt, mas aí ele teria que colocar revisão ortográfica, revisão de continuidade. E aí, para você ter algo que realmente importa, você precisa dar o contexto. Então, você precisa, como cliente, falar tudo que você gosta, quais são as palavras que você não gostaria que tivesse no texto, quais palavras que você gostaria, encadear um storytelling ali. Então, assim, o cliente, né, ou quando a pessoa está fazendo usando a inteligência artificial, você tem que imaginar que é uma execução de um checklist que você tem na mente, né? Então, é muito difícil você chegar e falar assim, né? Você pega um texto da agência que eu vou aplicar ali e eu falei assim, mas eu não gostei. Mas peraí, você não gostou. Mas cadê? Você entende todas as intencionalidades por trás daquilo, né? Então, assim, a IA, ela pode substituir uma agência de marketing? Ela pode, tá? Só que quem é que vai colocar por trás e vai pensar, e vai configurar, e vai entender
cada um dos passos para fazer a execução, né? É igual você pedir, você colocar os sintomas no chat GPT para se automedicar. Funciona? Às vezes funciona, claro que funciona. Só que você não sabe perguntar o que você não sabe, né? Então, você não saber perguntar o que você não sabe é a grande questão, né? A gente tem que lembrar que a inteligência artificial, né, a gente falando desse modelo de linguagem, eles amplificam. Então, eles vão amplificar tudo de bom, né, que vocês fazem, que as pessoas fazem ali com critério, com contexto, com tudo, mas ele também vai amplificar quando uma coisa é ruim, né? E até se você quiser fazer um teste, né? Coloca um texto qualquer no chat GPT e pergunta: por que esse texto é bom? E ele vai falar porque é bom. Se você colocar o mesmo texto e fazer a pergunta: por que esse texto é ruim? Ele vai falar que ele é ruim, né? Porque a gente não está falando de probabilidade, né? Qual é a probabilidade da continuação? Sempre vai ter um valor. Ele nunca vai falar que não sabe, que não tem. Não tem. A IA não foi treinada para falar que não sabe. E eu percebo uma diferença até, só porque a gente entrou nesse assunto, eu percebo uma diferença entre o ChatGPT e o Gemini. O Gemini é um pouco mais ponderado. O ChatGPT, ele sempre vai falar alguma coisa. O ChatGPT, eu falo que parece aquela pessoa que não para de falar e não quer saber, ela tá falando. E o Gemini é que escuta mais para poder responder. Tá correto isso mesmo? É correto. E por que isso acontece? Por causa da base de treinamento e a forma que é treinado, tá? Então, isso, você pode fazer o seguinte, dentro de uma sala de aula, né? Todo mundo vai ler o mesmo livro. Será que todo mundo vai entender do mesmo jeito? Não vai, né? Então, assim, a aula é a mesma. Por que cada aluno, ele entende de forma diferente? Porque ele interpreta de formas diferentes. Os modelos de linguagem é a mesma coisa, né? Então, por isso que eles se atualizam toda hora, eles se atualizam, porque eles vão, além de aumentar o contexto, né? Na verdade, assim, a forma que eles estão sendo treinados, a quantidade de conteúdos que eles estão sendo treinados, mas eles são enviesados para certas coisas. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele é generalista, ele é muito bom generalista, né? Então, você pode usar esse recurso. O Gemini, ele é imbatível em geração de imagens. Ele tem lá o Nano Banana, né? Então, eles são, para você revisar códigos, tem o Claude, né? Que é muito bom. A gente está usando aqui também. O Fábio. Eu não uso o Cláudio, não. Né? Então, a gente tem, né, tem essas diferenças. Por quê? Porque é a interpretação, né? E aí, se você não entende como que a inteligência artificial funciona, você cai em armadilhas que você não sai mais, entendeu? Eu posso até colocar, se tiver, né, um tempinho para isso, inclusive, por exemplo, teve um caso na Air Canada, né, que uma pessoa, ela queria saber sobre o valor da passagem luto. Ela tinha perdido uma pessoa e ela queria entender sobre isso. A comunicação dessa pessoa com a Air Canada era via chat GPT, digamos assim, né, era um chatbot com IA generativa, que é o que a gente chama do chat GPT, e conversou. E aí o que aconteceu? A inteligência artificial, ela inventou um reembolso que não existia, né? E aí, esse caso foi um processo, né? Porque a Air Canada falou que não, eu não vou pagar, porque não existe essa regra. Mas quem é responsável por aquela ação, né, de ter colocado ali, né? Que a gente até fala, né, dessas alucinações e tal.
quem é responsável por isso? A Air Canada foi responsável, teve que arcar com isso. Assim como que uma concessionária da Chevrolet também fez a mesma coisa. Numa caminhonete que custava 76 mil dólares, o chat estava ligado, né, o chatbot estava ligado na IA generativa, de qualquer forma, né, ali, e teve um comprador que conseguiu comprar por $1, né? E aí, quem é responsável por isso? Entendeu? Aí também foi Quem fez o prompt? Resultou em processo judicial e a condenação é clara, entendeu? Quem é responsável por isso? Quando nós, meros mortais, usamos o chat GPT para qualquer coisa, você não vai ter um telefone para ligar para o chat GPT e falar assim, olha, você errou, entendeu? Não, isso não aconteceu. Por quê? Porque o modelo de linguagem não tem critério. Por isso que é tão importante, né, a gente falando de marketing, ter uma agência por trás. Por quê? Porque tem critérios na hora de fazer ali, né? Sim, inclusive a gente usa hoje outros sistemas de aprovações, mas a gente está até desenvolvendo o nosso, porque a gente formaliza tudo ali. Então, por exemplo, qualquer alteração que tenha no texto, a gente coloca ali, alteração realizada por fulano, por ciclano, exatamente por isso, né? A imagem recebida por Beltrano, exatamente para a gente ter documentado isso, porque no uso da IA aqui a gente percebe o seguinte, tá? Que primeiro que ela fica às vezes num loop infinito. Às vezes ela não traz temas diferentes se a gente não sai da caixinha. O que eu falo bastante aqui pro pessoal, a gente fala, gente, a gente tem que sair da caixinha. Essa caixinha aqui é só isso aqui. Vocês têm que procurar. Então, e trazer isso para cá, já como um brifado bonitinho, sabe? Olha, eu quero falar de um conteúdo que cite isso, 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 e que use essa referência, porque também percebo que inventam umas, não sei como que eles inventam umas referências que não existem, você clica no link, não tem nada no link, então, como que é isso? Por que existem essas URLs que não existem? Tá, então, a gente volta para o que é inteligência artificial, né? Não é a probabilidade da continuação. Então, ele não vai prever, ele não vai buscar a referência. Ele vai criar uma referência, tá? Claro que hoje, né, os modelos de linguagem, eles estão mais híbridos, né? O que é ele ser híbrido? Porque ele vai juntar uma parte de busca, né, na internet e outra usando o ChatGPT. Porque, na verdade, qual é essa diferença, né? Quando você faz uma busca no Google, né, você espera que alguém colocou na internet essa informação e do jeito que você colocou, né? Que é uma busca que a gente chama de léxica, que tem que ter aquelas palavras. Então, assim, você encontra sites onde existem as palavras que você usou na pergunta, né? Ali na busca. Isso é a busca. No modelo de linguagem, né? Ou, por exemplo, no Gemini, né? Fazendo essa comparação do Google e o Gemini é o modelo de linguagem, né, do Google, ele faz uma busca semântica, que que ele vai entender o contexto da sua pergunta. Então, ele não vai buscar na internet a resposta. Ele vai dar uma resposta pelo que ele entendeu que você perguntou. E essa resposta que ele está dando, não é que ele entendeu o contexto, né, ali. O que ele entendeu foi o que mais aparece na internet, é a média ali. Então, sempre lembra disso. Se você quer coisas medianas, né, é o que está ali, né? É um problema, por exemplo, até na questão de marketing, que a inteligência artificial, ela vai buscar o que mais acontece, né? Então, ser alguma coisa viral é bom? Sim. Então, ele vai ver
alguma coisa viral. Só que se você não dá um contexto para se serve, não serve, não adianta, né? E se você quer coisas autênticas, né, outliers, ela até pode dar essa resposta, mas depois de você trabalhar muito essa questão, né? E isso que a gente chama de alucinação é quando ela te dá uma resposta que não é verdadeira para o contexto que você colocou. E isso acontece porque o prompt não foi adequado, vamos dizer assim, né? Porque era a questão do garçom. Vou lá no restaurante. Garçom, me traz um prato de comida. O que ele vai trazer para você? O que mais sai, entendeu? Sim. E você, se você chegar... É o que mais sai. Então, e se você chegar e falar assim, mas não era isso que eu queria não sei das quantas tal, você é culpado? É um pouco culpado por causa disso. Até respondendo, né, a pergunta da Lia, né, do bom prompt deve ter muitas informações particulares da empresa, sim, só que você também tem que tomar cuidado, porque a memória, né, a janela de aprendizado ali, do contexto da sua pergunta, ela pode se perder. Então, não é bom você dar muitos detalhes, tá? Até as pessoas falam assim, fala bom dia para IA. Não fala não, você tem que ser objetivo. Eu não falo, não. Você não pode, eu quero que ela fique minha amiga. Tá bom, mas, sabe? Mas o bom dia não traz informação nenhuma. Muito pelo contrário, pode atrapalhar ali. Então, na hora de você fazer um bom prompt, né? A gente tem a engenharia de prompt, que significa que você tem algumas técnicas, tá? Você, sim, precisa dar o contexto. O contexto é fundamental. E você tem uma forma de colocar assim, olha, haja como, né, que tenha o papel da IA. Então, assim, haja como um consultor de marketing, tá? Aí você coloca a tarefa que você quer fazer. Outro ponto importante que ajuda é você colocar um exemplo de como é uma resposta e o formato da resposta, né? Então, se você quer um post do Instagram, eu vou falar assim, eu quero criar um post para viralizar. Isso não vai funcionar. Vai te dar uma resposta, mas não é uma resposta... sempre dá, né? Sempre, né? Mesmo que não faça sentido, né? E sem referências. Então, o que você faria, né, nesse caso? Você colocaria, crie um post com a paleta de cores tal, com esse contexto, desta forma, tá? Então você vai colocar referências, acho que isso é importante, entendeu? Porque a gente usa bastante referência aqui. O que significa viralizar, não viralizar, né? Ali para ele criar, né? E uma dica importante é o seguinte: quando a gente está escrevendo, né, no ChatGPT, vou falar do ChatGPT em específico, né? Às vezes a gente quer colocar muitas informações, né, ali. Só que colocando muitas informações, ele vai se perder. Então, na mesma mensagem, se você colocar muitas informações, ele se perde. Qual é o ideal? O ideal é que você junte grande quantidade de informações e você crie um projeto dentro do ChatGPT. Que você utilize, por exemplo, o Notebook LM, que é uma outra IA, para quê? Para você juntar todas essas informações e você criar algo, né? E esse cuidado são só pessoas que entendem que vão fazer, né? Então, é muito complicado quando a gente fala assim, né? Eu quero fazer tudo sozinha, né? Sem conhecimento. Agora, a partir de hoje, eu vou virar uma advogada, né? Porque hoje, inclusive, existem plugins, né, no Cloud Code de coisas, de artefatos, né, legais ali, tal. Você fala assim, nossa, tenho tudo, para que eu vou estudar, né, tanto? E isso que é muito perigoso.
A IA tá para ajudar as pessoas em cada área. Então, você que é de marketing, ele tudo. vai potencializar as tarefas da sua empresa. Lembre-se sempre com critério. A IA é uma executora, né? Pensar mais na parte de agentes. Se você é advogado, vai potencializar na sua área. Mas vai dar muito ruim se você não entende do assunto e você usar a inteligência artificial. Sim, você falou uma coisa muito importante na questão do potencializar, né? Então, por exemplo, às vezes pequenas ações que a gente fazia, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem clientes que não gostam de usar determinadas palavras. Daí, quando vem o texto da redação, tinha que fazer o quê? Às vezes dar um Ctrl F ali, e de repente colocar a palavra e ficar lá buscando. Agora, a gente pode falar, olha, busque se tem alguma palavra do tipo nesse texto, faça uma revisão. E aí, quando ele trouxer, eu falo, olha, qual palavra a gente pode substituir, né? Então, que não dê, por exemplo, conotação negativa. Então, a gente faz esses pequenos promptzinhos para fazer. Agora, eu quero fazer uma melhora no CTA, que a gente chama, né, de Call to Action, para os textos de blog, para ter maiores aberturas. Então, sabe, é tudo muito direcionado que a gente trabalha aqui e trabalha com os agentes também, né? Que é os projetos que você falou. Então, vai fazer alguma coisa para uma empresa, a gente faz dentro daquela pastinha de projeto. E também, não sei, às vezes a gente usa várias IAs. Eu gosto bastante do Humanos aqui. Ele traz umas coisas bem legais. Humanos, ele é muito bom para fazer apresentações, né? Um design muito legal também, ele é ótimo, né? Design eu nunca testei mesmo. Sim, ele é, tá? Ele faz, mas não o design a partir de prompts, tá? Ele faz um design variado para para o seu primeiro brainstorming. Entendeu? É por isso que a gente tem que entender, né, para que serve a IA, o que é a IA, justamente para a gente até poder escolher, tá? A gente, assim, existem ferramentas de IA, todo dia são lançadas, né? Então, você entendendo que a IA, ela nada mais é do que calcular a probabilidade, né, da próxima palavra, né? Você vai pensar o seguinte, essa IA é boa no quê? Né? Qual é a janela de contexto que ela aprende? Como que eu posso utilizar? Porque aí fica mais fácil, né? De falar o seguinte, tem uma IA que é a Mitos, né? Um modelo, na verdade, da Anthropic, que é Mitos, que o governo americano bloqueou, entendeu? Então, assim, você não precisa ser um entendedor das coisas para entender o que ela vai fazer, né? Neste caso, a IA, ela estava tão consistente e ela foi treinada com tantos detalhes de segurança que ela estava invadindo qualquer sistema de segurança. Entendeu? Que doideira. Então, exato. Então, assim, ela foi não só questão de segurança, mas também questão de biologia, sabe? De armas, né, biológicas e tal. Então, o Fable, né, que na verdade é essa versão que a Anthropic já voltou a liberar para nós, meros mortais, ela tem algumas travas, tá? E que toda IA tem trava, né? Ou quase todas têm travas, né? Assim, por exemplo, você não vai falar de pedofilia na IA, ela não vai avançar com isso. Geração de vídeos, a maior parte das IAs, elas não trabalham com geração de vídeos de criança, né? Por quê? É proteção, né? Ali existe, né? O Grok, ele tá mais liberado, tá? Mas todas as IAs, elas são enviesadas ou de forma natural ou de forma intencional. Então, quando a gente vai usar, a gente tem que entender isso, a gente tem que saber isso. E usar a IA como agentes, né? Usar a IA como executor, tá tudo bem, né? E a gente tem que usar. Agora, ela não tem critério,
né? Então, esse é o maior perigo, que as pessoas acham que a IA é um oráculo, né? Tá E bem não assim é. mesmo. Na verdade, eu sinto que todo mundo agora virou todo profissional, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico. A gente sentiu isso aqui como agência, né? Mas também a Uhum, gente sabe, por exemplo, do nosso papel, né? De, de profissionalizar, por exemplo, tudo isso que a gente faz para uma marca. E não só lá ficar usando sem contexto que você citou. sim. Mas, por exemplo, é, um exame médico. A gente pode perguntar, né? De repente, olha, analisa meu exame. E, na verdade, qual é o contexto? Veja por que talvez eu não esteja emagrecendo, né? Aí ele vai citar lá, tal, alguma coisa. E você, talvez, na consulta, você vai mais preparado para fazer determinadas perguntas. Não que você vai deixar de ir no médico, né? Então, por exemplo, alguém precisa te defender num processo. Primeiro que você precisa de um advogado com OAB. Você não pode, não tem o que fazer. Sim, Mas você pode sim ir mais consciente para uma reunião com o seu advogado, enfim. Só que você não vai substituir o profissional, sim, né? Então eu acho que as agências elas querem passar isso também para as empresas, sabe? sim. E outra também é a questão do foco, né? O cliente ali, como empresa, ele tem o foco dele de trazer de outras administrações e o foco do marketing para essa empresa contratada, né? E na hora, claro, que ele precisa provar coisas, né, para ir pro ar, ele usar das inteligências artificiais estrategicamente para apontar alguma coisa lá que ele queira alterar. Então, eu acho isso bem interessante, mas é o que a gente fala aqui, né? Da IA apoiar, o cliente valida e a agência que, né, conduz. E tem muito a ver com tudo que você falou, principalmente com essa situação que você trouxe da inteligência artificial trazer o que é a média, né? Como que é a palavra que você Média falou? da internet. A É média a da média internet. da internet. Resumindo, né? Ela vai calcular a média do que acontece. Então, assim, eu até brinco, às vezes falo assim, que a IA, ela é um papagaio, tá? Então, ela vai repetir o que mais se viu na internet, tá? Uhum. Então, esse que é o ponto. Então, você tem que entender o que você quer ali, você entender. O que eu penso mesmo, assim, que eu acho que é assim, aonde que eu posso usar IA, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, IA substitui tarefas, né? Tarefas a IA vai substituir. Uma agência, por exemplo, ela vai entregar responsabilidade pelo resultado, né? E isso não tem nenhum prompt que vai gerar, né? Que isso é a grande questão, tá? Então, quando a gente está falando, né, da IA generativa, tá? Até pontuar que isso acontece muito na IA generativa, ele vai calcular, né, a probabilidade da próxima palavra. Tá? Ele não vai entender o fato, entendeu? Até no início, não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, a IA não sabia fazer uma conta, tipo, 2 mais 2. Por que ela coloca que 2 mais 2 é 4? Porque ela viu um monte de material que tinha 2 mais 2 é igual a 4. Ela não está fazendo o cálculo que é Eu não 4. sabia disso. Ela está prevendo qual é a próxima palavra. Entende? É o próximo número, né? Isso continua assim? Ou foi no Não início? continua, não continua, não continua, porque, como eu falei, existem agora modelos mais híbridos, né? Ah, Então, quando ela percebe que é algo, né, calculável, ela vai para o cálculo. E aí também vem a questão até de um prompt, né? Porque, por exemplo, se você pedir para resolver um problema que ele é analítico, né, que ele é determinístico ali, né, você vai falar assim, calcule este problema. Ele vai te dar uma solução. Mas o que você deveria fazer? Deveria fazer o seguinte: calcule esse resultado, faça o cálculo passo a passo e revise cada um dos anteriores.
isso minimiza ele só chegar e falar assim, ó, o próximo número, né? O valor é 4. O que ele vai fazer? Na hora que você dá steps para ele, né? Dá o passo, você está diminuindo essa alucinação no final direto, né? Então, assim, não, hoje não. Hoje a gente tem, né? Os modelos são híbridos, que ele consegue diferenciar, às vezes, o que é matemática, o que não é, mas também depende do prompt, depende da forma que você está usando e depende do tipo de modelo, tá? Uhum. Porque você tem modelos que são bem simples até modelos que são bem mais robustos. E o ChatGPT pago e o ChatGPT free, o grátis, eles são diferentes. Muda bastante, né? E Muda. o modelo ali Think e o Fast, né? Uhum. Isso daí, Isso. tecnicamente falando. Sim. Então, assim, ó. Quando Só para o você. pessoal entender, ali no ChatGPT, se você não sabe disso, na janelinha que você vai escrever, tem ali uma situação que você pode colocar o modelo da resposta, não sei como funciona. E tem o tal do Think e tem o outro que todo mundo usa. E o Think, ele demora um pouquinho mais para vir a resposta. Mas aí por isso que eu perguntei, tecnicamente, o que muda nesses dois modelinhos? Sim. Aí tem até questões importantes. Porque, por exemplo, quando você quer planejar alguma coisa, né? Então, assim, eu quero. Vou falar de uma coisa assim até polêmica, né? Que é o vibe coding hoje. O que é o vibe coding? É você criar coisas só escrevendo, né? No prompt ali, né? Por exemplo, cria uma plataforma de visualização de qualquer coisa ali, né? Hoje, então, qualquer pessoa consegue criar aplicações na internet, tá? Qualquer pessoa consegue fazer o site e tal, usando só linguagem natural, que é como a gente escreve, tá? Então, seriam meio que prompts. Isso você consegue criar. Só que, por exemplo, né, você tem toda uma etapa para fazer as coisas. Você primeiro vai planejar, depois você vai executar, depois também vai avaliar, você vai validar, tal. Você não vai usar o mesmo raciocínio para fazer cada uma dessas partes, né? Na agência, você não usa uma pessoa com só um conhecimento. Você vai utilizar pessoas que têm expertise em várias áreas ali para poder juntar, né? Ali você tem alguma coisa melhor. Quando a gente está falando de tipos de modelos ou forma de entregar uma resposta, é isso que a gente está falando, tá? Então, por exemplo, se eu quero algo que a gente chama, inclusive nos modelos, até de temperatura, tá? O que é uma temperatura ali do modelo quando a gente está programando, né? Por exemplo, eu quero coisas mais exatas, tá? Então, assim, eu quero saber quanto que é essa conta. Eu quero que faça uma análise de uma planilha. Quando você está querendo que ele faça uma análise de uma planilha de Excel, por exemplo, você não quer que ele seja criativo. Você não quer que ele te dê ideias. Você não quer que ele saia da caixinha. Você quer que ele seja determinístico. Você quer que ele resolva ali o ponto e o problema, tá? Agora, se você quer fazer um brainstorming, né? Vamos fazer um planejamento, vamos ver tal. Você tem um outro tipo de planejamento. Você não quer que a IA, por exemplo, te dê uma solução. Você quer que ela saia um pouco da caixinha, sabe? Que te dê soluções, tal. Então, assim, quando você tem esses tipos de modelo, se você quer resolver um problema complexo, você vai pedir para ele ser mais racional, ou racionalizar, né, de razão mesmo ali, tá? Se você quer que ele seja um pouco mais criativo, que a exatidão não seja um problema, você vai usar outros tipos de modelo. Você também tem questões de acurácia do que você está fazendo, sabe? Então, tem modelos que eles são super rápidos.
que eles vão fazer o quê? Vão te dar a primeira resposta, a primeira probabilidade da próxima palavra. Agora, tem outros que vão fazer buscas na internet. E aí ele vai tentar, vai pensar. Lembra daqueles passos para resolver um problema? Em vez de eu pedir para a IA, olha, revise cada uma das etapas, divida um problema complexo em partes e para depois você analisar ou planejar cada uma delas para depois você executar. Então, hoje os modelos já fazem isso, né? Para te dar uma resposta melhor. Só que daí eles vão demorar mais. Por quê? Porque eles estão conversando entre si lá. Não é que eles estão conversando, tá? Eles estão... porque conversar é uma outra técnica, tá? Mas o que ele está fazendo? Ele está voltando no passo anterior, está rechecando as coisas, ele vai validar um pouco mais a resposta. Não significa que a resposta seja correta, mas que ele vai te dar uma resposta melhor. Ele vai demorar um pouco mais, mas é a mesma coisa. Você não consegue dizer que ele está dando uma resposta real, válida. Não, isso você não pode. Mas tem de ser a melhor, né? Então, é sempre lembrar. Você quer uma comida, vai no restaurante pedir uma comida. Se você não especificar o que você quer, como que você quer, se você não quer um ingrediente tal ali, ele vai te entregar sempre alguma coisa, mas não é o que você quer. Sim. E o que você falaria, por exemplo, até de solução? Porque aqui, como eu falei para você, a gente sempre sai da caixinha. Então, se a gente está falando de dados, a gente sempre vai verificar se aquele dado está certo em sites confiáveis. Também não é todo site lá, blog que colocou que a gente já está certo. Não, de sites confiáveis. Mas e assim, falando de buscar esse contexto e confirmar a informação. A IA, ela consegue te ajudar em algum ponto? Ou você tem que realmente sair da caixinha, buscar lá, não sei o quê? Ou sempre vai ficar aquela, será que realmente é isso? Tá. O que ajuda? Primeiro, se você usa modelos mais modernos, né? Modelos de inteligência artificial mais modernos, eles tendem a errar menos nas coisas que do dia a dia, no sentido assim, das coisas que já são meio que padrão, tá? Mas, além de você escolher modelos bons, que daí seria um ChatGPT, por exemplo, pago, tá? Não é um ChatGPT free, tá? O que você deveria fazer é o pedir para você validar, né? Então, é que eu tô pensando se eu entrego um segredo meu ou não. Mas vamos lá. Vai entregar, agora vai. Ela fala, eu tenho um negócio para te contar, mas não sei se eu conto. Então, mas é que assim, vou dar ouro. Vou dar um ouro para vocês. É ouro mesmo, tá? Mas tem que saber aplicar, então. Mas assim, quando você quer uma coisa que seja mais real, uma coisa que às vezes você mesmo não consegue validar, tá? Porque o ideal, o que é? Te dá a informação e você vai lá validar. Você vai ver se realmente é aquilo mesmo ou não. Uma forma, né, que nós desenvolvedores fazemos, que nem todos os desenvolvedores fazem, mas assim, os melhores, é o seguinte: é criar agentes. O que são agentes? São executores, tá? Ou uma forma também é você criar personas. Então, assim, quando você está num prompt, né, você pede para ele criar tipos de personas diferentes. E você pede para ele debater, então cada persona vai ter que debater sobre o assunto e eles vão ter que chegar
você, sei lá, coloca lá 3, 4, 5, 6 rodadas, e aí você pega o resultado disso, tá? Então, isso diminui a chance da gente ter coisas muito simplórias, tá? Então, quando, por exemplo, vou desenvolver alguma coisa, tanto no planejamento, porque é uma coisa muito importante, tá? Quando você quer fazer alguma coisa no ChatGPT, em qualquer modelo de linguagem, é importante que você divida em partes, tá? Não é para chegar e falar assim, ó, crie tal X. Não. Divida em partes. Esse é um segredo muito bom. Dividir em partes o que você está fazendo, né? E aí, crie personas ali. Para quê? Para debater, né? A gente chama isso de adversarial, tá? Então, a gente cria esses agentes, né? Que, na verdade, pode ser uma persona cada agente, e eles vão discutir, né? É como se você colocasse o Gemini, um ChatGPT, um modelo do ChatGPT, e um Claude para responder a mesma coisa. Então, ver qual é a visão de 3 IAs sobre a mesma coisa. Ou você coloca, olha, um especialista em tráfego pago, um especialista em copyright, sabe? E você, então, debater ali, sabe? Para chegar numa solução. Então, eu faço, por exemplo, um planejamento. Então, ó, vamos montar uma ideia. Então, aí eu coloco vários agentes meus para debater a ideia, para a gente criar o plano, que é muito importante. Sim, primeiro ponto. A gente faz isso aqui, é isso que eu tô falando. Tem coisas que a agência faz que não tem como, né? O usuário comum, ele vai ter dificuldade de aplicar isso. Sim, exato. E a gente até às vezes cria agentes assim especializados em alguma ferramenta, né, para debater. Mas assim, eu ainda sinto dificuldade para confirmar dados. Então, vamos supor, o governo exportou ou importou tantos milhões, não sei o quê. Aí ele traz um dado, daí a gente, sabe, ele não consegue me dar a resposta de onde ele pegou isso. Aí quando eu aperto, ele fala, realmente eu não sei. Então, assim, é um negócio que tem que buscar na fonte mesmo, sair da caixinha. E aí eu acho que a IA generativa do Google, ela é boa nisso. Por quê? Você tá ali, ela vai te trazer o da fonte. Então, eu acho, não sei, você pode me dizer depois. Deixa eu terminar aqui. Mas eu acho que o Google ali tá chegando com tudo, porque ele tá trazendo a fonte que é o que todo mundo consultava. Então, é que assim, para o seu negócio, para o seu momento, para aquele momento, aquela IA é a melhor, entendeu? Mas, por exemplo, se eu quero criar um sistema que eu não preciso de datas, de validações, mas eu preciso saber o que o mercado está usando, mas eu não preciso que isso esteja numa reportagem, eu não preciso que tenha um dado que seja publicado, né? Então, isso, para mim, não vai servir. Mas é a forma que você coloca. Então, assim, por exemplo, até um projeto, né, que eu fiz, que usa para fazer o diagnóstico fiscal orçamentário do município, né? Eu preciso dos dados reais. E aí, eu usei o Claude. Só que o que eu faço? Eu vou buscar esses dados. Eu não estou procurando na internet reportagens que falam desses dados. Eu estou procurando relatórios ou APIs, né, que são comunicações com dados reais, vamos dizer assim, que sejam verdadeiros. Então, eu procuro dados da transparência, dados do governo, que existe uma confiabilidade naquele site, naquela API que eu estou usando, para pegar o dado. Então, a forma que você coloca, sabe? Se você não tentar só confirmar, mas que você consiga extrair mais dados sobre aquele assunto,
talvez seja mais fácil. Mas não existe uma fórmula secreta, Não tá? existe, né? Não. Vejo que é muita técnica, isso mesmo que você falou, e também, assim, tentativas, né? Assim, a gente, quando faz alguma coisa aqui do uso da IA, a gente usa isso tudo, a gente usa esse cuidado da marca não se perder. Porque é muito fácil se perder. Daqui a pouco ela tá falando de um jeito que não é como a marca fala. Mesmo que lá no comecinho você falou, ela se perde. Você falou isso no início, né? Como ela se Sim. perde fácil. Aí você tem que o tempo inteiro falar, vem cá, não é assim, Uhum. é assim, porque você conhece a Sim. marca e você não e sabe que ela tá Então, falando de uma maneira que você não quer apresentar para o seu cliente, como assim dizer. sim. E aí que existe uma diferença de você usar, por exemplo, o modelo de linguagem apenas como conversacional, né? Que o chat GPT ali, você está conversando apenas, do que criar os projetos, né? Que inclusive no Cloud tem a. Como é que chama? Ai, não. Tem o Notebook LM, que é muito importante, mas. Ai, esqueci o nome aqui, eu já abro aqui para ver. Peraí. Que são projetos. Não são projetos. É o Cowork. É o Cowork do Cloud, que você está trabalhando mais com agentes nas suas informações, tá? Então, aí você não está escrevendo um prompt, né? Só e falando, ó, carrega tudo isso e analise. Não. Você está utilizando um contexto maior, ele tem uma dificuldade, né, menor de esquecer ali a história. A história, né? Isso. Exato. E tem no Cloud, por exemplo, a parte de o Cloud Code, que é o código, tá? Que aí tem uma outra sacada. Que aí, que em vez de você fazer uma pergunta em cima de um material que você tem, você vai criando artefatos ali, você vai criando um storytelling das coisas e ele vai gerando mais informações para você. E aí, quando você precisa de qualquer coisa, ele executa de forma muito mais rápida, tá? Então, é a forma de você utilizar, tá? Mas assim, depois, né, um outro momento, tal, eu mostro como que seria isso, tal, e como profissionalizar a IA dentro das empresas, né? Porque hoje as pessoas acham que a IA é só um chat GPT, é só uma conversação. E hoje ela não é. Existem os agentes, que são os executores, e ele faz mesmo o trabalho para vocês. E tem o que é mais legal, que é estar acessível a nós, meros mortais. Ou, digamos assim, pessoas também que não codificam, né? Eu sei codificar, mas pessoas que não codificam hoje têm a mesma oportunidade e, por enquanto, é barato, tá? Porque vai encarecer, vai mudar esse cenário, tá? Porque tem, ainda mais para desenvolver, né? Tem um custo ali, aí você usa por tantas horas, mas é óbvio que isso está muito fácil, né? Sim, mas, como eu falei, você tem que entender, sabe? Eu acho que a questão é essa, sabe? ChatGPT, modelo de linguagem, não é um oráculo. A gente tem que entender que ele não tem critério, então precisa de pessoas validando, tendo ele tem critério. Que ser um aliado, né? É um aliado. É um aliado. Não um atalho, né? E outras, eu acho muito importante, as pessoas, elas não têm que ter preguiça de fazer prompt. Porque a internet, de modo global, ela tá deixando um pouco as pessoas preguiçosas. Então, as pessoas, vamos pôr no WhatsApp. Eu vejo no WhatsApp dos meus clientes aqui. Alguém vai perguntar alguma coisa, a pessoa só coloca assim, preço. Não deseja um boa tarde, um bom dia, não entende que outra pessoa que está respondendo. Então, existe uma preguiça de escrever hoje em dia. Claro, além do imediatismo, né, para tudo, Sim.
E aí, se você tem preguiça de fazer um prompt, você direcionar o que você realmente quer fazer com aquele texto ou com aquela informação, não vai vir coisa legal, né? Aqui, para o nosso lado, por exemplo, a agência vai ter que sempre ficar trazendo você para perto de novo, tentando explicar. E isso também, assim, pensar que se você tem uma empresa aliada de marketing, você tem que usar Sim. ela como estratégia e não como, Exato. por exemplo, assim, ai, estou duvidando da estratégia sabe, essa coisa? Porque agora eu sou uma especialista que eu tenho uma inteligência artificial, né? E eu acho que a gente como agência, que a gente precisa educar bastante, tá? Porque Sim. Mas tá todo uma mundo. loucura. Não, mas eu digo que isso em todo lugar, em qualquer área, né? Eu que sou desenvolvedora, que estudei, né, isso, que eu entendo o que está acontecendo na maior parte das vezes, né? Não dá para a gente entender de tudo. Vejo que existe problemas até das pessoas acharem que hoje conseguem criar um software na internet para ganhar dinheiro, sabe? E eu falo, gente, mas espera aí, é questão de segurança, tal. E aí, por causa dessas coisas, nós estamos sendo, inclusive, não estamos sendo mais valorizados, né? Por quê? Porque, inclusive, pensando assim em empresas, as empresas estão, digamos assim, substitui toda a equipe de RH por IA, substitui o marketing por IA. E a conta está vindo, né? As empresas estão recontratando, né? Posso dar N casos. Por quê? Porque a IA não tem critério, ela operacionaliza, ela amplifica. Aliada, ela tem que ser aliada. Exato. É uma aliada de cada profissional, né? É um profissional que tem uma inteligência ali naquele assunto, tem é como se fosse um assistente. Todo profissional tem um assistente agora. E antes assistente que estava, né? Agora todo mundo tem um assistentezinho aqui, né? Aquela coisa, revisa isso, faz isso. Só que esse assistente é bem rápido. Na empresa que eu trabalho, a gente brinca que a minha IA fala com a IA dos meus colegas, né? Mas claro, né? Que a gente tem vários cuidados, tal, e a gente tem contexto, a gente tem um monte de coisa. Mas o problema é esse. Imagina que você sempre vai estar falando com a IA de outras pessoas. Só que a IA de outras pessoas, será que está bem calibrada? Será que está bem fundamentada? Né? É a mesma coisa que hoje você ir num médico, né, e você não saber se ele é formado em medicina ou a questão de ele está usando um chat GPT ali como um médico, né? Você não sabe essa fonte, essa credibilidade. Então, é muito importante você pensar muito, né, em quem você está acreditando. Então, quando contratar uma empresa de marketing, você tem que medir o resultado dessa empresa, tá? Você não tem que nem valorizar, nem menosprezar dessa empresa estar usando IA. Não é essa a questão. É a questão de você de ter um resultado ali, né? E entender que tem esse valor, né? Então, se você vai, por exemplo, até se dá desempregado, vai entregar um currículo para uma empresa, hoje você precisa entender que várias empresas usam IA para contratar. Então, já tem a primeira barreira, né? Exatamente. Então, é muito importante, acho que em qualquer área, você ter esse letramento em inteligência artificial para você se adaptar em qualquer lugar, né? Falando dessa IA generativa, né? Mas, por exemplo, existem outras IAs que estão no Waze, né? Tem na Netflix, né? Que é a recomendação. Escondidas, né? A gente chama das IAs tradicionais, né? Que elas não são de modelos de linguagem. Então, assim, a gente já está na IA. Se você vai num banco pedir um crédito, eles vão usar um modelo de machine learning, que a gente chama, né? Que é um tipo de IA, né? Será que é justo? Será que não é justo isso? Então, você tem que ter sempre um pensamento
crítico de tudo que você está fazendo, né, ali. Então, sempre ir atrás de fontes, de entregar resultados. Então, a agência de marketing é boa, me mostra os resultados, né? Tudo E não, performance. exato. Se ela está utilizando a IA, primeiro que já é um ponto bom, porque sabe que ela está fazendo mais a um valor menor e às vezes com menos erros, né? Porque às vezes a O olhar IA humano passa, ajuda. né? Exatamente, né? Então, é esse ponto que a gente tem que entender quando a gente está contratando uma agência, por exemplo, de marketing, e também do nosso lado é entender que uma agência de marketing não é colocar um prompt no chat GPT, porque é a mesma coisa de você chegar para um papagaio e perguntar o que ele acha de um texto. Uhum. Muito interessante. Até eu ia fazer até uma pergunta final, mas acho que você já respondeu, que é para uma empresa, né, que quer usar a IA de forma mais consciente no marketing. Qual o primeiro cuidado que ela precisa ter? Eu acho que você já Sim. respondeu várias coisas. Uma delas é Ah. medir resultados, né? Fazer um prompt com intenção, né? Como foi a palavra que você falou? Com intencionalidade. Sim. E com passo a passo, que você citou, né? Isso. A intenção, por exemplo, assim, eu acho muito legal. Para a gente seria ótimo um cliente usar a IA para, de repente, revisar coisas que a gente manda para aprovação, né? Então, mas revisar com a intenção, olha, veja Olha o se checklist. o checklist, qual checklist que você quer fazer, né? Então, porque Exato. senão, daqui a pouco ele vai acabar mudando tudo. Por quê? Cada vez que você pedir uma coisa, ele vai te trazer Vai uma fazer. resposta diferente. Não significa que a pessoa que escreveu ou que fez aquilo está errada. Significa que a IA trouxe uma coisa para você diferente, porque você escreveu daquela maneira para ela trazer ali, né? É o garçom, é o restaurante. Você vai lá, chega e pede comida. A interpretação é diferente para cada pessoa. Exato. E aí, só respondendo ali, até acho que ficou para trás, não sei como que vi. A Ari até falou das perguntas finais aqui, a Lia falou do prompt, né? Então, eu acho que você já deu um retorno da melhor forma realmente de usar é fazer esses agentes, né, se conversar e ter os agentes. Então, por exemplo, agente especializado em anúncio, agente especializado, né? Por isso que existe hoje o pessoal do marketing, né, que vai na onda, tá vendendo agente, né? O pessoal vê, é meu agente que eu criei aqui, aí ele vende para você e você tem um agente dele ali na sua plataforma ali, né? Então, existe isso. Daí a Mi também colocou aqui, né? A falta de prompt específico de um profissional por trás ocasiona o que estamos vendo diariamente nas redes sociais. Imagens, artes, tudo igual, cheio de informação, legendas, tudo igual. E a palavra jornada. Então, e a jornada é do ChatGPT, né? Meu Inclusive. Deus, gente, eu falo, pelo amor de Deus, não me bota a jornada no texto. Sim. É errado fazer. Não é uma palavra não que é. existe, né? A questão é você saber trabalhar isso, né? Lembrando que o que o modelo de linguagem te entrega? Te entrega a probabilidade do que mais acontece, é o padrão. Então é por isso que está todo mundo fazendo todas as coisas iguais. Porque está pedindo o básico do padrão, sem critérios, sem um passo a passo, sem o conhecimento, né? Então eu falo assim, eu quero fazer um post que viralize. Tá, espera aí. Qual o critério, né? Qual o contexto disso, tá? Então, isso acontece, né? Eu acho que o pessoal fala mais, eu quero fazer uma arte de não sei o que, não sei o que lá. É isso, eu acho que só o critério. Exato, e não tem questão de cores, tem questão do branding mesmo, né? Ali do seu, de você ter um projeto editorial das coisas. Então, tem um monte de detalhe, né, que você tem que pensar ou que você tem que conduzir essa internet, essa IA ali. Legal. E que pessoas que não têm o conhecimento não fazem. E isso também tem um ponto muito importante, é o seguinte, que a IA, ela, como eu falei, ela vai operacionalizar,
vai executar. Só que vai chegar um momento que a parte humana vai ser o mais importante, tá? Humanizar as coisas, da mesma forma que, né, que foi colocado aqui, todos os posts são iguais, né? Tudo é igual. Você não tem mais atração em ver uma coisa que é sempre igual, né? E então é isso que começa a diferenciar, isso começa, então, elevar o nível das pessoas que realmente sabem usar as coisas e lembrando que guarda isso, que a parte humana é o futuro da IA. Eu acho que o futuro próximo, viu? Porque eu acho que tá um over Já. ali que já o ser humano, eu acho que já. Eu acho que não assim do grande povo, mas dos profissionais, sim. E só para finalizar aqui, Uhum. você também tá com a sua plataforma, né? Que eu entrei ali, eu Sim. dei uma olhadinha, eu acho bem legal, porque ela explica para aquela pessoa, assim, do zero, absoluto zero, e para Sim. você também melhorar outras frentes. E é uma plataforma que você está lançando, é isso? Conta um pouquinho para Isso. depois a gente finalizar. Tá. Então, na verdade, assim, me incomoda muito ver pessoas especialistas em coisas que elas não são, né? E a inteligência artificial, ela potencializou isso, né? Então, hoje todo mundo é juiz, todo mundo tem opiniões formadas, sem uma base científica e tal, né? E isso sempre me incomodou, né? Só que chegou num ponto que eu comecei a ver coisas assim que me desagradaram, que é golpes, né? A parte de fake, né? Então, assim, coisas que realmente as pessoas estão sendo enganadas por causa da inteligência artificial. E aí, assim, eu falei assim, já que eu já dou aula, né? Já há muitos anos, dou aula de inteligência artificial, né? Então eu falei, não, eu preciso. Né? E aí vinha assim, sempre minha irmã, minha prima, meus amigos assim, isso aqui, como é que eu faço tal? Então eu achei melhor, né? Falei assim, vou criar, né? Vou pegar as minhas aulas, vou dar uma melhorada e eu quero realmente que as pessoas entendam a base, né? Não criar prompts, entendeu? Porque não é essa a intenção. A intenção mesmo, claro que tem lá, né, as melhores formas, né, de criar prompt engineering, mas a questão é o seguinte, eu quero que as pessoas entendam, tenham opiniões sólidas, né, critérios de inteligência artificial, e aí então foi por isso que eu resolvi criar a plataforma e de cursos, desde pessoas, um curso gratuito mesmo, sabe? De pessoas o que é engenharia de prompt, tal, não sei das quantas, até algumas questões importantes, né? Por ser uma mãe atípica, eu criei ali a IA como aliada no autismo, porque eu utilizei muita IA para ajudar, inclusive, o meu filho. Então, assim, foi a inteligência artificial, inclusive, me viabilizou a criar essa plataforma, porque foi criada por mim, e eu criei os conteúdos e coloquei ali nessa missão minha de fazer as pessoas entenderem, né? E claro que a IA na área da saúde, no direito, na gestão, no empreendedorismo, ou até o IA no marketing, que é usando, né, chegando nessas técnicas de marketing e você potencializando com a inteligência artificial, né? Que daí não adianta assim, eu sou da área da educação, eu quero fazer IA no marketing. Não é isso, entendeu? São mais focadas. Então, acabei criando, estou lançando, né? Vou lançar agora em julho a plataforma, daí então sei que se alguém quiser, tem interesse, ainda não está lançada, mas depois posso colocar aqui, que é plataforma.renata Marchese, né, com CH no sobrenome, .com, para vocês darem uma olhadinha lá, porque tem muita coisa legal. Legal, depois eu vou colocar até na legenda aqui dessa live. E também, né, quem tiver interesse também, pode mandar também, de repente, um direct ali para
Ou para a Sim, gente manda o URL, ou no próprio perfil aqui da Renata, e aí ela sim. também, quando lançar, já manda. Mas como a gente é prima, né, já dei um spoiler, tá bem legal, assim, eu gostei bastante Uhum. ali da estrutura, da forma que tá colocado. Sim, Assim, eu acho que vai ajudar muito, assim, as é, pessoas, assim, como um todo, porque realmente todo mundo tá usando, chegou, né, no povo ali geral. Assim, e é claro, né? Vai vir mais golpes, e meu Deus, eu vai. acho muito importante todo mundo ter essa consciência de uso. E Isso. aí eu quero agradecer esse bate-papo aí que a gente teve hoje. Acho que a gente aprendeu bastante coisa também. Obrigada pelo seu Eu que tempo, agradeço. tá? Uhum. E espero também fazer próximas aí. A gente pode trazer temas, né, também assim, Uhum. específicos, de repente, passo a passo, alguma coisa do tipo. Depois, quando você lançar Sim. sua plataforma também, a gente pode usar alguns conteúdos dali Uhum. para trazer para o pessoal aqui, porque a gente, como agência, a gente sempre quer também falar de tecnologia, né? E ensinar as pessoas como usar melhor. Eu acho que é isso. Exato. Eu acho que tem dos dois lados. Eu agradeço, né? Como a plataforma não é a minha renda, sabe? Não é assim, é um hobby, para falar a verdade, né? Então as coisas estão indo bem devagar, né? Assim, Uhum. lanço agora em julho, né? Daqui a alguns dias. Todos estão convidados. Que precisar de mim, pode chamar nessa loucura da nossa vida, na correria de sempre, mas estou aqui à disposição para o que Isso. precisar. Tá bom, de ser profissional, mãe, esposa, tudo, né? Sim, E dar ainda, não, aula. e ainda a gente inventa live, então é isso. Pois é, meu chefe está aqui, ó, já tá com 13 mensagens aqui, já me chamando, porque estamos aqui trabalhando, né? A IA tá bombando e a gente tem, né, como você falou, né, mãe, é esposa, é filha, É filha, é amiga, amiga, prima, é tudo, é né? tudo. Então, né? E hoje a gente tem muitas coisas, né? Acho que a tecnologia ela acelerou bastante a gente. Então, a gente, em vez da inteligência artificial ela estar é, facilitando a nossa vida, ela está fazendo que a gente faça muito mais coisas em menos tempo. Tá, é Então, a isso gente tem mesmo. que entender isso para tentar equilibrar, né? Eu acho que vai ser o próximo passo do mundo. Uhum. Vamos nos equilibrar, senão vai todo mundo ficar doente e os Com psicólogos vão certeza. ganhar muito dinheiro. E a indústria farmacêutica também. Pois é. Então tá. Então tá bom. Muito obrigada, Obrigada, viu? boa tarde. Obrigada pelo seu tempo novamente. Beijo, espero que Imagina. vocês tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.